E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Sigilo, o canal onde a gente acabou de abrir aí, né? É o primeiro vídeo do canal. Eu quis fazer uma temática um pouco diferenciada, como vocês mesmos podem ver. O Sigilo é basicamente o personagem aí, onde que ele vai dar sua opinião de coisas, das tretas, de novidades, de notícias que tá acontecendo aí, né? No mundo atualmente, que esse mundo que tá caótico pra caramba. O meu desafio principal vai ser olhar aqui sempre pra câmera, por isso que eu tenho esses óculos aqui que me permite dar um migué, né? E olhar aí para outros lugares quando eu quiser e não perder o foco. O objetivo aqui do canal é dar a opinião do Sigilo, né? Que é esse personagem aqui. E, bom, é isso, vamos começar aí, cara. Tá rolando essa treta aí, tô até soltando vídeo atrasado sobre isso. Sobre o Monark aí, né, cara, do Flow Podcast, antigo Monark aí, que também fazia seus vídeos de Minecraft. O que tá rolando aí com o Monark, cara, é que lá em 2022, né, ele falou aquelas frases lá, junto com aquele podcast, junto com o Kim Kataguiri, né, e que foi uma frase infeliz, né, não digo que eu concordo nem discordo, né, eu entendi ali que o intuito dele foi citar a primeira emenda aí dos Estados Unidos, né, direito à liberdade de expressão, mas todo mundo acho que concorda, até mesmo quem concorda com ele acha que foi descrita de uma maneira muito infeliz, né? Bom, pessoal, vamos reagir aqui a esse vídeo. Como eu passei bastante tempo, já tem uma semana que tá rolando isso aí, muitos vídeos do Monark foram cortes, né? Que nem era o canal oficial dele, foi derrubado do YouTube. Né, então, poxa, eu achei esse corte aqui no canal do Glauber, muito obrigado canal do Glauber aí por ter, né, postado esse vídeo aí, vou deixar o link aqui na descrição, porque é do canal dele, nada mais justo, aí se vocês quiserem dar uma conferida desse corte aí na íntegra, vocês podem estar conferindo lá no canal do Glauber, tá, Glauber Podcast. Então é isso, vamos estar reagindo aí, vamos dar nossa opinião. O vídeo tem 27 minutos, mas eu não vou reagir a tudo isso, vou reagir à principal parte ali que ele faz a cobrança e de como foi, como não foi, vamos dar os nossos comentários. E por favor, sintam-se livre aqui para comentar nos comentários, obviamente, o que vocês acharam do canal, o que que dá para mudar, o que que dá para fazer, ideias de vídeo, com certeza eu vou estar lendo todos os comentários aqui de início. Bom, vamos lá, tá reagindo aqui o vídeo, e é isso aí, vamos lá. 16 anos? 17 anos, sem ter que pagar a inflação. Só de inflação esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16. Então, até onde eu entendi a venda dele ali, né? Teve o dia do Monark, né? O Monark Day, né? Que foi uma referência ao dia D. Bom, teve toda essa pressão aí dos patrocinadores por conta daquela fala, né? Que eu não vou estar passando aqui, porque muitos canais já foi derrubado aí por conta dessa fala. Mas basicamente o que aconteceu foi, ele deu a opinião dele, né, como vocês já sabem, e, bom, teve toda aquela treta de perder os patrocinadores, tinha iFood, tinha tantos outros, Insider, imagino, não me recordo agora, mas muita empresa grande, né, tava patrocinando o Flow e do dia pra noite simplesmente tudo desmoronou, né, então assim, o Monark sentiu uma grande pressão, né, e ele teve que fazer uma escolha que foi proposta ali com ele, com o Igor, né, e com a diretoria ali do programa, que foi basicamente o quê? Poxa, ou tira o Monark ou ficamos com o Monark e esse barco vai afundar de vez. O Monark pensando ali na equipe, né, e toda a empresa, no império que eles construíram, que era uma empresa basicamente avaliada, pelo que dizem, né, em 100 milhões, ele, bom, não tinha como fazer o valuation dessa empresa em 10 milhões para o Igor poder comprar a parte dele, né, porque afinal tinha todo ali o jogo de patrocinadores das empresas grandes que estavam, como depois desse Monark Day aí que aconteceu, né, com aquela fala, vários dos patrocinadores saíram do programa, não estavam patrocinando mais, então não tinha mais como fazer o valuation da empresa em 100 milhões. Então por isso eles fizeram ali uma diluição da empresa da parte dele de 10 milhões, tá? Só que aí que tá, o pagamento desse 10 milhões era para ser feito em parcela de 50 mil durante quase 15 anos, 15, 16 anos, sem juros. Vocês que têm um mínimo aí de ciência da inflação brasileira, é uma coisa de louco, cara. Você não cobrar juros do empréstimo de 10 milhões em 15 anos, seu dinheiro vai valer quase metade, se não metade mesmo do que foi ali feito a dívida, né? Até o Gorgonoid fez um vídeo muito bom, aconselho aí vocês dar um pulo lá no canal do Gorgonoid. Ele fez um vídeo ali, onde que ele fez todos os cálculos sobre a inflação, quanto que o Monark estaria perdendo. Foi um vídeo bem legal, aconselho que vou deixar aqui também na descrição, pra vocês dar um pulo lá e ver, cara, o tamanho do prejuízo que o Monark tá levando. E bom, vamos lá, foi mesmo uma jogada de parceiro, né? Poxa, 10 milhões pra você pagar em quase 15 anos em parcela de 50 mil.
Só que o Monark ficou puto, porque apesar dele não tá ganhando ali os juros, né, nem 1%, 2%, etc, que seriam juros de brother, segundo o Gorgonoid. Então, aparentemente, palavras do Monark, né, o Igor não tá fazendo esse pagamento aí dos 50 mil, né, então tá fazendo um pagamento, se eu não me engano que ele vai falar aí, 25 mil. Dentro desses 25 mil, se a gente for fazer as contas, se ele continuar pagando esses 25 mil, vai para aí 30 anos de pagamento sem juros. Então, assim, imagina o que vai virar isso no final da dívida. Assim, vai ser uma dívida que jamais vai conseguir ser paga, né? Pela questão, o valor do dinheiro hoje, claro que não é o valor do dinheiro amanhã por conta da nossa querida inflação, né? Então vamos estar acompanhando aqui o que ele tá falando e vamos dar os nossos comentários. 6 anos, cara, tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho ele pagar, tá ligado? Não tem ele que ficar ou não. Ele tá me roubando, cara. Pô, e eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, falando, eles estão me pagando 25 mil reais. Ah, pelo amor de Deus. É difícil. E aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Ah, para dele, você vai ficar bravo, cara. Bom, essa aí foi a intro, né, do canal, ali a intro do vídeo, né, do canal ali do Glauber, do Fala Glauber. Só que é o seguinte, cara, o Monark, por mais que ele tá certo nessa situação, ele acaba, com essas falas, né, vendendo como se ele estivesse errado, mesmo ele estando certo de fazer uma cobrança. Afinal, o Monark pode ter falado tudo que ele falou, mas 50% da empresa era do cara, entendeu? Mesmo que, o Monark falou bosta, então realmente ele não deve pagar, não deve ganhar, na verdade, né? Não deve ganhar aí o dinheiro que dá venda aí do negócio. Só que não, cara, amigos é negócio à parte. Se eles tinham um acordo, assinaram um acordo, um contrato, poxa, nada mais justo do que ele receber a parte dele, independente se você gosta ou não. Basicamente é só a gente fazer um exemplo. Você aí, do outro lado, com o seu amigo, vocês fazem uma parceria de uma empresa quase de 100 milhões, uma empresa aí, né, poxa, uma empresa grande como é o Flow, e daí você fala uma merda em uma reunião. Só que assim, cara, não é justo, por conta de uma fala que você falou, né, nesse exemplo aí com o seu amigo, você perder 50% por punição. Não é justo, entendeu? O que é certo é certo. A empresa era do cara, nada mais justo que ele receber, nem que se for nesses 15 anos, a parcela aí do pagamento da empresa dele. Ingratos. Não, os caras não estão me pagando, pô. Tá o Igor comprando a Mercedes lá, e aí, Mas Mercedes não é. É foda, dever e comprar um carro no Tecar, né, avaliado aí em 300 mil reais, independente. Poxa, 300 mil reais dava já pra adiantar algumas parcelinhas no Monark, né? 300 mil reais a Mercedes, cara, pô. Tá, mas... A tua questão... A minha questão é que... É sociedade. E tá quitada. Eu acompanho ali o canal do Tecar, né? Alguns cortes, algumas coisas, e realmente o Igor confirmou ali no canal do Tecar que a Mercedes já foi paga, tá? Ou seja, esses 300 mil estavam em caixa. Tá. Sabe o que tá parecendo, na minha visão? Tá parecendo vamos aproveitar essa deixa pra quicar o Monark e pegar a empresa pra mim e pôr o Monark, entendeu? Não, isso eu não consigo falar, mas assim, quando você teve... Não, eu não acredito que seja isso, porque todo mundo sabe que a empresa também é 50% do Monark. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que ele vendeu também a parte dele. Então, assim, não acredito que estejam, né, tentando lesar aí a parte do Monark de graça. Não acredito nessa possibilidade. Mas sim, ganhar o máximo de tempo possível, se tudo isso que o Monark tá falando, o máximo de tempo possível pra poder fazer esse pagamento, né, pra não pesar tanto no bolso. Falou comigo lá, e você falou isso diversas vezes, você recebia, quando estava nos Estados Unidos, $5.000, uma parcela, né? Não é isso? Que era uma menos ajuda de custo. que o contrato, entendeu? Eles nunca cumpriram o contrato. E eles demoraram 1 ano pra começar a pagar isso aí. Então, aí você tá dizendo que hoje eles não pagam nem esses 5 mil. Não, eles pagam 5 mil, mas o ideal, eu queria que eles cumprissem o contrato. O Igor nem me responde, pô. Pedi pra ele mudar a conta do banco lá, nem me respondeu. Então, aí o que parece aí? Então, Poxa, é complicado isso aí, né, cara? Assim, por mais que não queira mais ser amigo, essas coisas, poxa, não responder a questão de uma dívida eu acho muita sacanagem no meu ponto de vista, certo? Porque assim, vamos colocar aí, tudo bem que tá devendo pra um amigo, que não é mais, né? Aparentemente, aí, da relação deles. Mas, poxa, nem por isso deixa de chegar meus boletos aqui em casa pra eu pagar todo mês. Eu não gosto da empresa de energia elétrica, da empresa de distribuição de água, mas mesmo assim todo mês eu tenho que pagar. Porque eu tô usando o serviço. É a mesma coisa, cara. Assim, é uma dívida, né? Como de um carro, um financiamento, etc. Vai chegar e você tem que pagar, entendeu? Então, assim, poxa, não responder o cara eu acho um pouco de mancada aí da parte do Igor, tá?
talvez. Ele deve ficar bem puto de você falar essas palavras publicamente, né? O problema é dele, então me E outra paga, coisa, pô. irmão, olha só. Eu, quando eu fui no... Desculpa interromper de novo, mas é o seguinte, poxa, se ele não tá respondendo as mensagens no privado, ele não pode reclamar se o Monark vir cobrar em público, entendeu? Porque o Monark não vai querer baixar lá na empresa do Flow, entrar lá dentro e falar, você vai me pagar ou não. Não, ele não vai fazer isso. Então, assim, infelizmente, se ele não consegue a atenção do Igor chamando ele na boa no WhatsApp, nada mais justo que ele vir aqui mesmo no podcast onde que ele preza tanto pela liberdade e falou, poxa, tá foda, velho, os caras não estão me pagando, entendeu? No Igor lá, foi no Flow, né? Foi mó papo bom, mano. Foi maneiro. Foi assim... Foi uma realização também profissional pra mim, né? Como comunicador, Claro, como Flow podcast. Porque assim, eu fui... Meu primeiro podcast, né? Que eu fui... Eu fui nos podcasts, assim, de convidados meus, né? Lá na Bahia. Mas eu nunca tinha ido pra podcast da cena de podcast, né? Eu fui no Correia lá, por respeito e gratidão a ele. Mas quando eu fui no Flow, irmão, era eu indo na referência pra mim, pô. Tipo o Jô, né? Como se fosse o Jô. Ué. Eu não sei se vocês lembram, né? Hoje tem podcast aí maiores, né? O Podpah, o Inteligência Limitada. São podcasts que em um fechamento de um mês pode fazer muito mais visualização que o próprio Flow, né? Só que a gente não pode se esquecer que quem começou essa onda de podcast no Brasil foi o Monark, tá? O Monark junto com o Igor. Isso aí ninguém tira o mérito deles, tá? Então, e o Igor, eu não conheço o Igor, não tenho conversa com ele no privado, no bastidor, não temos relação de amizade. Mas eu lembro muito bem ele falando assim, porra, cara, o que eu fico puto é o cara ser um pela-saco, né? Porque eu não quero ser filha da p com ninguém, né? Dando regra pros outros. E assim, e eu percebi também em alguns vídeos, inclusive no papo comigo, afirmações do Igor, do tipo assim, pô, o cara veio aqui, pô. O cara veio aqui. E depois o cara vai falar mal, pô, o cara vai pedir pra tirar o vídeo, entende? Igual aquelas treta. E isso ocupar um espaço no coração ali, pessoal, de uma forma que talvez ele também esteja magoado contigo, pô. Eu não tô dizendo que ele tenha motivo, né? Meu Deus, cara, Mas, assim, eu saí da empresa, deixei na mão dele, tá ligado? Tudo. Por exemplo, eu fui Eu lá... perdi tudo, fui pra porra dos Estados Unidos, viver com $5 mil nos Estados Unidos. Você acha que vive bem nos Estados Unidos com $5 mil? Não, vive. Porra, cara, Não vive, pô. passei Irmão, 4 anos quem passando tá- perrengue, sendo perseguido com tudo, enquanto ele ficava no bem bom lá, Quem tá mano. limpando o chão nos Estados Unidos Ganha mais que isso. vive com mais de 5 mil. Então, pô, é isso que eu tô te falando. O Igor ficou com... Assim, essa questão aí dos $5 mil nos Estados Unidos, que basicamente é uma conversão esdrúxula ali, né, dos 25 mil reais, que se você for colocar a taxa e tudo, nem chega a dar 25 mil reais, né, com os $5 mil ali. Mas é o seguinte, realmente, eu tenho familiares lá nos Estados Unidos, né, e realmente 5 mil, dependendo a zona onde você mora, que no caso dele foi no Texas e depois foi na Flórida, realmente 5 mil não é um bom dinheiro, né, para ter o padrão de vida do Monark. De novo, muita gente nos Estados Unidos vive até com menos disso, tá? Dependendo do estado, né? Então, assim, cada estado tem ali seu salário mínimo, né? Mas realmente, o nível de padrão que o Monark tá há anos acostumado a ter, viver com 5 mil nos Estados Unidos, por mais que seja nos Estados Unidos, não é uma grande coisa não, tá? tudo. Tá perfeito pra ele, a vida dele ficou garantida com todos os patrocínios, com o estúdio, com a casa. Essa questão do patrocínio aí, né, cara, o Monark, infelizmente pelo Monark Day, os patrocinadores pularam fora. Então, assim, quem lembra aí, né, teve que fazer aquela campanha 2022 aí, Monetiza Flow. Então, assim, cara, esse vídeo aqui de forma alguma é pra denegrir a imagem do Igor, tá? O Igor é um grande comunicador, desde sempre esteve ao lado ali do Monark, por mais que a ideia do programa foi do Monark, o Monark fez o pontapé inicial ali com o capital, aparentemente, emprestando o carro para buscar os equipamentos, né, dando ali o pontapé inicial financeiro e também com os convidados lá na época do Flow em Curitiba, em 2018, né? Só que mesmo assim, cara, não tira o fato que o Igor tava ali sempre do lado dele, entendeu? O Monark sempre... Bom, mas também vamos negar que as grandes visualizações atingidas pelo Flow, muito é responsabilidade sim do Monark, por ter esse jeito mais
falo mesmo por ter esse jeito mais liberal de se comunicar. Já o Igor, você pode perceber até nos episódios antigos, o Igor sempre teve aquele jeitão mais controlado de ser, de pensar antes de falar, coisa que o Monark não tem, ele não tem filtro, o Igor já tem esse filtro. Tanto é que hoje, se você comparar flow do Velho Testamento e do Novo Testamento, são duas coisas totalmente diferentes. A essência você pode ver que ainda tá ali, né? Mas infelizmente não tem como dizer que é o mesmo programa sem o Monark. Então assim, cara, não tem como tirar também o mérito do Igor, tá? O Igor, ele tancou ali a parada do Monark Day, foi ali uns 2, 3 meses bem turbulentos, mas depois, cara, ele ficou de boa, os patrocinadores voltou. O Monark respeitou esse tempo aí pro Flow de se reerguer, né? Se a gente for somar, já tá indo pra 4 anos já de dívida e, poxa, de verdade, eu acompanho o ranking ali do Gorgonoid dos podcasts e realmente, cara, falar que o Flow não se reergueu é mentira. E um cara que comprou Mercedes de 300 mil não tem os 50 mil do Monark sem juros da compra da empresa, que era deles, né? Porque ele comprou a parte do amigo dele, cara, isso é errado, mano. É melhor você pagar seus débitos primeiro antes de curtir. Entendeu? Com a equipe, com a credibilidade, com o canal, com tudo, pô. Ficou com tudo. Entendeu? E quem que deixou ele ficar com tudo naquela época? Eu que assinei a porra do contrato sem reclamar. Falei assim, é isso mesmo que tu quer, Igor? Ele falou, não, é isso mesmo, não é isso, é isso. Aí eu peguei, assinei e fui eu tocar minha vida sendo perseguido por STF, por Globo, por caralho 4. Ele no bem e bom, eu peço pro maluco mudar a porra da conta que eu tô recebendo, porque eu tive um problema com a conta que ele tá... Isso aí foi verdade, tá? O Monark realmente foi perseguido aí, eu achei que foi totalmente desnecessário o tamanho da perseguição que teve em cima dele. Pessoal, independente se você goste ou não do Monark, ou você gostou ou não do que ele falou, acho difícil alguém gostar, mas, cara, desculpa, é liberdade de expressão, eu acho que ele foi perseguido e a maneira como foi dita aí, né, repassada nos jornais, acho que foi totalmente desproporcional, tá? Não digo assim, eu acredito que realmente ele tinha outras maneiras de falar o que ele queria falar, tá? Tinha diversas outras maneiras, mas infelizmente ele escolheu uma das piores, né? Tava pagando, o cara não me responde. Peço pra ele pagar a porra do contrato, que já é um contrato super easy. Era 10 milhões de reais, mas que ele poderia pagar 50 mil reais por mês, sem juros. Isso é loucura. Sem juros. E o 10 milhões tem inflação, cara. Ele, tipo, ganhou a empresa multimilionária do Flow de 100 milhões pra pagar 10 milhões em 30 anos. Em 15 anos seria. Isso que eu tô fazendo a conta aqui. Daria quanto? 200 meses. Dividido por 12. 16 anos. 16 anos? 17 anos. Sem ter que pagar a inflação. Só de inflação, esses 10 milhões ia pra 5 milhões em 16 anos, cara. Tá ligado? Ele ganhou tudo na mamata pra ficar bravo comigo porque eu tô pedindo pra ele cumprir a porra do contrato que já era easy pra caralho dele pagar. Tá ligado? Não tem ele ficar puto ou não. Ele tá me roubando, caralho. Essas palavras eu não usaria, né? De novo, repetindo isso aqui. O Monark, mesmo estando certo, acho errado ele abordar e falar na câmera, pô, eu acho que ele tá me roubando. Não, ou realmente fazer uma confirmação, pô, ele tá me roubando. Porque assim, uma porcentagem ali do dinheiro tá caindo na conta, né? Só que, poxa, o Monark mesmo estando certo, eu acho complicado ele vir na câmera e cobrar dessa maneira, entendeu? Ele tá vindo bem até agora, tá? Mas essa parte aí de falar de roubar essas coisas pode dar um problema pra ele aí no futuro. Porra, e eu tenho que ficar de braços cruzados, de sorrindo, falando, eles estão me pagando 25 mil reais. Ah, pelo amor de Deus. É difícil. E aí ele vai ficar bravo com eu reclamando. Porra, pau no cu dele, você vai ficar bravo, caralho. É difícil. Ele que se foda, porra. É muito difícil não concordar contigo. É aquilo de novo, amigos, negócio à parte. Se realmente teve um contrato, se realmente teve um acordo, a pessoa devedora é obrigada a pagar o seu débito, né? Porra. É muito difícil não... É difícil não ficar do lado do Monark nessa situação, entendeu? Só que eu acho que algumas palavras ele podia ter tirado ali das frases, né? Não te entender, né? Ele sabendo que, pô, fizeram... tinha essa agenda woke globalista lá, que tava por trás junto com a Globo e essas empresas esquerdistas do caralho, todas elas comunando pra me destruir. Ele sabia que eu não tinha feito nada de errado.
Não tancou nada. Que amigo que é esse, cara? Pra eu ter que ficar preocupado com o sentimento Não, o Igor não é mais seu amigo. Eu acho que ele tem que parar de falar isso aí, porque o Igor não é mais amigo dele. dele pra eu expor que ele tá sendo injusto comigo. Você tá entendendo? Não tem essa, mano. Ô, irmão, tu já ouviu, né? As pessoas sempre vão justificar o seu mau caráter, né? As pessoas sempre vão justificar, por exemplo, o traidor fala, não, mas eu traí porque isso, por aquilo. O assaltante, por isso e aquilo, né? A pessoa sempre quer justificar a tua falta de envergadura moral, a sua falta de lealdade, a sua falta de... Eu não paguei por causa disso, eu não paguei ainda por conta daquilo, eu não paguei porque ele destruiu o programa. Pô, se você já sabe que ele destruiu o programa, não assinasse um contrato, entendeu? Não propusesse, né, uma saída. Pô, Monark, é isso, deixa quieto assim como tá, foi bom enquanto durou e eu vou criar o meu podcast. Mas não ficar com a empresa do Flow, né, que querendo ou não tem seu nome no mercado. É aquilo, cara, é difícil, meu, é difícil. compromisso. Então, lamentavelmente, irmão, na relação humana, você vai ter isso, né? Sim. Então, assim, cara, partindo da premissa dessa verdade que você está expondo pra gente, não tem como não concordar contigo, cara. Foi aquilo que eu falei, é impossível não concordar com o Monark, entendeu? Independente do que ele falou, tá, gente? De novo, eu tenho que reforçar isso aqui, porque muita gente, ele merece, ele tá colhendo o que plantou. Não. Não é responsabilidade do Igor em nenhum momento punir o Monark não pagando o Monark, né, pelo débito. Não é responsabilidade dele punir o Monark, cara. Não é, tem a justiça pra isso. Mas aí o cara lá, ele pode justificar assim, falando, pô, mas o Monark me prejudicou. Eu conversei com ele várias vezes, tô dando uma viagem Peguei aqui. ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, passando raiva, brigando com a família. Ele falava pra mim que o trabalho dele tava dando problema. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio. Eu que pintei a porra dos estúdios, fui atrás de equipamento, o caralho é 4, tá ligado? Tipo, tirei ele de uma situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa, onde ele teve a oportunidade de participar de um boom desse podcast que não acontece nunca mais na vida. Pô, isso é verdade. Olha, eu acompanho do Igor 3K há muitos anos, tá? Acredito que o pessoal que tem na faixa etária aí de 20 a 30 anos conhece o 3K do seu Velho Testamento, né? Fazendo os vídeos de GTA, entre outros vídeos junto com o David Jones e tudo. Então, assim, cara, nessa época ali de 2018, que o Igor tava morando em Curitiba, ele tava quebrado. Dava pra ver que a qualidade do canal caiu, ele tava se rastejando pra conseguir visualizações, né? Então, assim, cara, de novo, não dá pra tirar o mérito do Monark, né, de ter melhorado a vida do cara, tá? Ele pegou, até parece, provavelmente ele vai falar aí no vídeo, outros cortes que eu já vi, o Igor tava passando por problemas financeiros e também com a família. Então, assim, cara, o Flow Podcast foi uma virada de chave. Independente se em 2022 aconteceu o Monark Day, aconteceu tudo que a gente sabe. Cara, é melhor você ainda ter um nome pra correr atrás e recriar a empresa do que você começar do zero, entendeu? Porque a coisa principal era o nome, o peso, o Flow Podcast. Então, cara, é complicado, assim, de verdade, o Monark deu uma salvada ali no Igor, cara, das grandes, assim, foi uma ajuda de irmão, tá? Não dizendo que o Igor não trabalhou pra isso, que ele ganhou de mão beijada, não. Mas a oportunidade que ele teve, porque o Monark poderia ter pego qualquer outra pessoa, ter oferecido essa oportunidade por qualquer outra pessoa, mas não, ele escolheu o Igor, falou, poxa, vamos aí, vamos fazer essa merda, entendeu? Ele tinha um gordinho careca, né? Pois é, até cabelo cresceu no cara, tá ligado? E eu deixei ele na merda! Independente do Monark Day, independente de ter perdido ali os patrocinadores, não tem como dizer que o Igor ficou na merda, pô. Não tem como, entendeu? Eu acho que nessa situação o Monark saiu muito mais prejudicado do que o próprio Igor, né? Mas é opinião minha. Deixei ele no paraíso, porra! Se ele... Paraíso depois do Monark Day, eu também não usaria essa palavra, mas realmente deixou o Igor muito bem, tá? Ele tem a vida boa que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, é porque eu proporcionei isso junto. Ele, claro, ele ajudou, ele tava lá comigo, ele trabalhou também, mas se não fosse eu lá, mano, carregando o cara, ele não tava nesse bem bom. Pra ele falar que eu fudi ele,
Você tá entendendo? Não tem, tipo, é uma Não tem como. Aconteceu o que aconteceu, ele sabia que a qualquer hora isso poderia acontecer, tá? O próprio Igor sabia que qualquer hora isso poderia acontecer, mas não tem como falar que o Monark fudeu ele. E muitos vídeos e cortes que eu vi aí do Igor, tá? E mesmo indo na fonte pra não dizer que tá fora de contexto, cara, eu não gosto do jeito que ele fala do Monark, cara. Não gosto. Depois do que aconteceu, eu não gosto mesmo, entendeu? Não gosto, não acho certo. Eu acho muita ingratidão, cara. Eu já tive várias experiências na minha vida de ingratidão. E eu acho que isso foi uma ingratidão enorme o que ele tá fazendo, tá? Indo em outros programas e falar que ele é burro. Pô, esse aí me deixou chateado aí com o Igor. gratidão sem fim na minha visão. Mas, cara, tipo, eu tô falando, eu sei que é bad vibes, tá ligado? Falar essas coisas e expor essa situação, mas o cara não me responde no WhatsApp. O cara não quer cumprir a porra do contrato. Entendeu? O cara já tá numa situação bem bom que pegou uma empresa que vale sei lá quantos 100 milhões de reais e tu vai me pagar 5 milhões em 10 milhões. Na época do valuation, a empresa não poderia ser feita em 100 milhões porque estava sem patrocinador. Mas agora, de novo, o Flow já se recuperou em 2 anos depois do Monarch Day. Não tem como discutir, entendeu? 10 milhões, mas com inflação tá. Vai me pagar 10 milhões e quer me pagar em 30 anos. Pô, se ele conseguiu 10, juntou 10 milhões agora no Flow, ele põe uma aplicação, ganha 100 mil por mês e tá me pagando 25. Isso aí. Tá entendendo? E aí eu não posso brigar, eu não posso tentar reaver algo que é meu por direito, que eu construí e que ele tá lá no bem e bom, que ele se apossou porque se aproveitou da conjuntura midiática que queriam me destruir porque não gostam das coisas que eu falo. Não, e aí ele surfa na onda dos meus inimigos e eu tenho que ser amigo dele pra sempre e ficar calado? Não tem Então, como, irmão, cara. isso mostra o teu coração e quem é o monarca. Porque com tudo isso, cara, você só se revoltou depois, no início, você falou, quem sabe, né? Tu falou sorrindo, pô. Essa que foi a parada, pô. Poxa, o Monark demorou aí 4 anos, cara. 4 anos pra vir aí e cobrar publicamente, pô. Assim, não tem como dizer que ele foi sacana nessa parte, cara. Ele esperou mesmo o Flow se reerguer novamente pra ele poder aí fazer essa cobrança. E quando ele cobra, ou pede pro cara mudar uma simples conta que ele teve problema, poxa, eu acho sacanagem não responder, tá? Eu acho muita sacanagem não responder o cara. É quando tu começou a lembrar tudo que aconteceu contigo que tu ficou, porra, não fode. Entendeu? Revoltado. Mas antes você tava rindo e falou, quem sabe no futuro, se ele me pagar, né? Então, se o Igor tivesse, ó, pô, agora tamo bem, o Flow tá bem, Monark, ó, tamo te pagando 25 mil, esse nem era o contrato, vou voltar pra 50 mil. E outra, pô, vamos arranjar um jeito aqui, sem ninguém saber de se tá participando da empresa. Concordo, tá? Independente que houve esse acordo, eu acho que se realmente fosse amigo, é uma coisa que eu faria com o meu amigo, tá? Se eu acho que de algum jeito eu prejudiquei esse meu tal amigo que realmente mudou minha vida lá em 2018, quando a minha vida tava uma merda, poxa, cara, esse não era o contrato, tô aqui, eu vou voltar a pagar os 50 mil e, poxa, tô aqui uma participação de lucros da empresa, não precisa ser grandes percentuais, tá? É algo simbólico, só pra demonstrar realmente que, poxa, apesar dos pesares, você me tirou da merda, tá ligado? Me ajudar, eu te dou participação do lucro, alguma coisa assim e tal. Nem precisava isso, pagar os 50 mil, entendeu? Falar, pô, vou reajustar esse valor pela inflação, pra você não perder, tal, mínimo, tá tranquilo. Se ele tivesse feito isso, não tava falando nada, tava quieto, cara, entendeu? O Monark não falaria mesmo, tá? E 50 mil pra realidade do Brasil é muito, mas 50 mil pra o que você representava no Flow não é nada, irmão. Deve ter funcionário lá no Flow ganhando 50 mil. O que o Monark trouxe pro Flow, cara, meu, não tem como... Não tem como fazer um valuation disso, sabe? Pô, com certeza tem, tinha na minha época, tá ligado? E tipo, eu criei aquela porra, velho. Tu pega um canal assim, um canal que não tem o tamanho do Flow, o Redcast. O Redcast tem vários contratados. 30 funcionários ele tá tendo. 30? É. Na parte do esporte lá tem vários caras que estão na Jovem Pan, que são da cena do esporte há muito tempo, né? Tem Vampeta lá no Redcast. Tem o Sacane, tem vários outros caras. Grande Serginho então, dos assim, Foguete. Um canal como o Redcast paga várias pessoas, né? E deve pagar salários. O Júnior Mesmo com os patrocinadores. falou que tem um editor lá que ganha 7 mil por mês. Poxa, um cara ganhar 7 mil, pô, assim, de verdade. É outro canal, assim, eu acho que o Redcast ele veio pra abrir outra bolha, sabe? Não tem como comparar com o Flow, tá?
É um podcast bem mais aberto a ideias, sem dúvida, tá? Só que assim, se o Redcast consegue pagar um funcionário com 7 pau, pô, o Flow não conseguir pagar o débito de devedor do Monark, eu acho sacanagem. Mas pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Era só mesmo pra mostrar essa parte aí da revolta do Monark. Sério? Lembrando, vou reforçar de novo, tá? Só aqui pra gente finalizar o vídeo. Esse vídeo não tem nenhum intuito de prejudicar o Igor, tá? E sim um react pessoal aí, como fã do Flow Podcast. Eu acompanhava o Monark desde a época do Minecraft, que eu ainda era pequeno, né? Ainda era criança. Acompanhava e o Igor também, junto com o Dava Jones. Legal pra caramba. Então, assim, cara, eu cresci vendo eles, cara. Eu nem via desenho animado em TV nem nada. Era eles, desde sempre. Pô, eu acho certo, se eu for ter um canal, falar deles também, que eles são os dinossauros aí da nossa era. Então, assim, cara, esse vídeo não tem nenhum intuito de falar mal do Igor ou etc, porque até então o Igor também não veio se pronunciar, então não tem como a gente criar um tipo de lado, tá? Porque uma história sempre tem 3 versões. A versão do Monark, a versão do Igor e a verdade. Então assim, vamos esperar o Igor, se ele for, né? Porque o Igor, ele segue aí um ditado dele mesmo, que ele falou, cara, como sair de um cancelamento é só você ficar quieto. Que é o que tá acontecendo. O Igor tá agora lá nos Estados Unidos, nem o podcast dentro do ônibus do ACF, que foi montado pra isso, ele fez. Então assim, ele tá bem quieto, restringiu os comentários no Instagram. Espero aí que agora que ele vai estar voltando pro Brasil, né, daqui uns dias, ele possa estar fazendo o pronunciamento dele. Eu espero que sim, né, e se fizer eu trago aí pra vocês também. Tá bom, pessoal? Então é isso, primeiro vídeo aqui do canal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se aí se você gostou, fortalecer o canal aí, mande para seus amigos. E é isso, cara, o canal vai ser isso, vamos trazer informações que tá acontecendo no mundo também, geopolítica, eu adoro. Vou tá trazendo aí para vocês também. Se vocês têm mais ideias de vídeo, por favor, deixe nos comentários. Eu vou estar curtindo e lendo todos os comentários aí em tempo real, tá? Então muito obrigado por tudo, se inscreva aí e aqui é o Bala. Valeu, tchau, tchau.